Bom, gente, a discussão aberta pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, com ministros do STF para uma alternativa à anistia aos golpistas do 8 de janeiro perdeu tração. O projeto não tem nenhuma perspectiva de ser apresentado. Vamos então conversar com o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. E por que isso acontece, hein, Anelli? Pois é, Evandro, basicamente porque a própria oposição já está mais mobilizada em relação a outros assuntos, como o que vocês discutiam mais cedo aqui no 3 em 1 da Jovem Pan, a possibilidade então de abertura da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para apurar as fraudes no INSS, os desvios irregulares de parte das aposentadorias e pensões também dos beneficiários do Instituto e, além disso, tem ainda questões relacionadas ao próprio governo federal que acabam então levando a oposição a desviar a atenção e fazer com que essa anistia, esse pedido de perdão para todos aqueles participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 fique de lado. Então, o que acontece nesse momento é que aquele projeto de Davi Alcolumbre, que previa então ser uma espécie de alternativa à anistia, ele já deveria ter sido apresentado nesse mês de maio. O mês de maio já acabou para fins então de Congresso Nacional e até agora não foi apresentado. Havia, de certa forma, uma espécie de compreensão por parte do Supremo Tribunal Federal, não de apoio, mas sim de compreensão para que essa medida fosse adotada, reduzisse os ânimos e também as cobranças da oposição, mas o Supremo Tribunal Federal não iria manifestar nenhum tipo de apoio. E a gente destaca aqui qual é, então, essa alternativa de Davi Alcolumbre. Seria basicamente diminuir as penas dos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, tirando, por exemplo, as acusações de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E, como uma espécie de compensação, seria aumentada a pena para aquelas lideranças que teriam então insuflado os manifestantes, as pessoas, por esses atos de violência com a finalidade de acabar com o Estado Democrático de Direito. Só que essa medida não teria alcance nem ao ex-presidente Jair Bolsonaro e nem ao entorno dele, porque não é possível retroagir para prejudicar o réu, apenas para beneficiá-lo. Então, seria uma medida para que eventuais futuros casos tivessem uma pena maior quando então fossem acusados de insuflar a população a um golpe de Estado. Essa medida vai ficando de lado nesse momento porque o que tem chamado a atenção do governo federal, principalmente da oposição, melhor dizendo, é a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar os desvios no INSS e também toda essa questão do IOF, do aumento do imposto sobre operações financeiras, que tem, como você destacou agora há pouco, né, Evandro, levado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ser o centro das atenções e principalmente das críticas, tomando, de certa forma, o espaço não só aqui no nosso noticiário, mas também na agenda do Congresso Nacional para a questão, então, da anistia. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho. Zé Maria Trindade, a gente sabe pela quantidade da força que a oposição teria em relação a esse projeto. Ou seja, o fato dela não embarcar num meio de caminho, em algo que saísse daquela proposta que ela apresentou, mas que também entrasse um pouquinho na proposta dos governistas, seria difícil emplacar algo desse tipo diante do afastamento da oposição de qualquer projeto que não seja aquele que ela está apresentando agora? Pois o projeto original era muito amplo e foi apresentado, inclusive, antes daquele quebra-quebra do dia 8 de janeiro, que justifica, esse pessoal que justifica essa tentativa de redução de penas ou de anistia, né? É esse o grande argumento. É o pessoal que quebrou o Supremo, o Palácio, o Congresso, que todo mundo concorda que tem que ser punido, mas que as penas estão altas demais. Este é o grande argumento, este é o grande enredo. Em seguida, recentemente, eu acho que na semana passada, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, até que mandou uma cópia
de uma proposta nova, né, que viria com uma emenda, né, ou seja, substituir, chama substitutivo, substituir o projeto, esse projeto, e aprovar uma proposta de anistia diferente, segundo os argumentos de bastidores, é para tirar o discurso dos contrários à anistia, de que seria uma tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de ficar e voltar à política e ficar sem nenhum crime, sem nenhuma condenação no Supremo. Mas isso é impossível. Primeiro, porque as condenações que o tornam inelegível são do Tribunal Superior Eleitoral, duas, e isso não está contemplado com esse projeto. Mas ele diz, fica brecha aqui, brecha ali, esse tipo de debate, né? Olhando o que está acontecendo no Congresso, num determinado momento, eu vi que havia possibilidade forte. Os deputados voltavam e diziam, olha, estão me perguntando, lá na base, e aí o senhor está contra ou a favor da anistia? É um sinal de que o debate teria alcançado o eleitor, alcançado a população. Mas hoje a coisa demorou e parece que está esfriando. Daí a necessidade de uma nova negociação, né? E dar uma esquentada nesse projeto, afinal, é um debate nacional, sim. Avalia, né, digamos assim, a fervura baixa diante da oposição que não quer embarcar. Porque grande parte da oposição, e aí é a mais identificada com o presidente Bolsonaro, e vamos fazer esse recorte porque nem toda a oposição é de fato bolsonarista. Mas esse grupo mais bolsonarista, na verdade, pratica uma espécie de manipulação das conveniências. No momento, naquele momento, entre o segundo turno e a posse do presidente Lula, os manifestantes que se tornaram aí os dínamos dessa tentativa de golpismo, eles já estavam lá acampados. Então bastava um alerta, bastava uma mensagem do então presidente da República para que eles voltassem à razão e fossem de volta para suas casas. Essa gente ficou lá durante 2 meses como uma espécie de um ectoplasma lá que rondava aquele ambiente, até para pressionar o governo que viria. Qual foi a utilidade daquele público, qual foi a utilidade daquelas pessoas a não ser pressionar o governo que viria? Então, foi irresponsável ter deixado essas pessoas lá. E aí, né, massa insana, com liderança ou não, naquela primeira semana de governo Lula fez o que fez o que todo mundo viu, sem que, de novo, houvesse qualquer movimento para que eles retornassem para suas casas. Muito bem. Aí, eles servem de novo a um outro objetivo, que é exatamente um objetivo de se criar um fato político que pudesse, inclusive na carona, incluir o presidente Bolsonaro e todos os outros acusados. Mas à medida em que também houve uma reação em relação a isso, porque há parlamentares que são favoráveis a uma anistia restrita àquelas pessoas e não ao presidente da República, eles agora perdem espaço nessa agenda. Por quê? Porque o que interessa de fato agora é a CPMI. Realmente algo que vai causar muita dor de cabeça ao atual governo, é fato. O atual governo tem integrantes que certamente serão implicados nisso, só que nessa manipulação de conveniências, aquelas pessoas que aguardavam esse gesto vão de novo para o fim da fila, porque eles só são importantes no momento de se pressionar o governo. É isso mesmo, Kriegner? Não, eu acho que a gente tem problemas aí do projeto. O projeto que foi proposto pelo presidente Alcolumbre, ele traz uma questão que é as pessoas que poderiam receber anistia são as pessoas que foram envolvidas de uma forma não intencional, ou seja, quase como um surto coletivo. É isso que, em outras palavras, o projeto vai colocar ali, que foi uma ilusão coletiva. Ou seja, isso vai dizer para as pessoas, se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal
dizer que não, houve sim uma intencionalidade, pronto, esse projeto está fora e a anistia não vai se aplicar para ninguém, nem para altos executivos, nem mesmo para aquelas pessoas, porque vai depender ainda da interpretação do judiciário. Acho que o ponto aqui que a gente fala é que a proposta original do PL da anistia que tem sido defendido pela oposição, especialmente por essa oposição bolsonarista, como o Piperno coloca, esse projeto ele vai dizer o quê? Que todos aqueles que estão envolvidos seriam anistiados na questão de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, não seriam essas as acusações sobre eles. Porém, pessoas com envolvimento direto ficariam a cargo dos ministros do STF de decidirem a quem se aplicaria. Agora, a gente vai acreditar que os ministros do STF pegariam esse PL da anistia e diriam, olha, presidente Bolsonaro, você está perdoado? É claro que não. Então, dizer que o PL original ele é um benefício indireto ao presidente Bolsonaro não é verdadeiro, porque ainda vai ficar a cargo dos ministros do STF de decidirem quando, para quem que isso se aplica, especialmente no caso de pessoas que ocupavam cargos de poder. Ele se aplicaria diretamente a todos os envolvidos no 8 de janeiro que não sejam esses os militares do punhal verde e amarelo, não seja pessoas envolvidas no gabinete do antigo gabinete do presidente Bolsonaro, nem em qualquer outra posição atual do governo. Essa é a diferenciação. O projeto do presidente Alcolumbre é ruim na sua essência, não é uma questão de articulação política.